Bom, como vocês puderam ver no vídeo de ontem, apesar de toda a treta que deu com o Lucas e com a Bruna e com a Ingrid, eu resolvi tocar minha vida pra frente, eu resolvi deixar isso pra lá. Assumi que, infelizmente, eu cometi alguns erros, mesmo que fosse na inocência, e resolvi tocar a vida, pedir perdão, perdoei. E hoje, no dia seguinte, eu saí pra gravar o vídeo, mais um vídeo, que seria o vídeo que ia sair hoje, não ia ser esse. Ou seja, vida que segue. E, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas eu pouco tenho falado da Ingrid, tanto no meu canal quanto nos meus stories, porque eu resolvi seguir minha vida. Nossa relação não estava boa, nossa relação tinha muitos problemas, mas isso é uma coisa que cabia a mim e a ela, eu não queria expor isso. Já sabia que ela ia falar de algum problema, mas eu mesmo assim resolvi me calar. E, inclusive, o Lucas fez um vídeo resposta ao meu vídeo, ele colocou até os áudios da Ingrid, colocou print da conversa do fã-clube e ainda falou que eu ia entender, que não queria me prejudicar, mas enfim, né? Eu resolvi deixar pra lá. Porém, hoje, no término da reunião, eu comecei a receber muita mensagem de todas as redes sociais que eu tenho, dizendo que a gente estava fazendo stories me queimando, que era pra eu ir lá ver, assistir todos os stories. E mesmo assim, eu parei pra pensar e eu não ia me pronunciar sobre isso. Porém, aconteceu outro problema. O Lucas, então o bom moço que resolveu falar que não queria me prejudicar mais, ele ainda assim começou a fazer vários stories apoiando o público dele a ir ver o que a gente estava falando pra concluir a queimação de filme. E isso é muito engraçado pra alguém que não quer te queimar ainda render assunto sobre isso. Isso não faz sentido. Então esse ponto conseguiu tirar o pior de mim, esse ponto conseguiu me tirar do sério e eu basicamente estava na reunião sem me aguentar, eu tava com falta de ar. Eu já expliquei tudo lá no Instagram, mas eu resolvi colocar esse ponto aqui no YouTube também, porque eu sei que tem gente que não tem Instagram. Como eu disse, o meu problema foi com o Lucas porque ele não tinha motivo nenhum pra se meter na minha relação e falar, concordar com a Ingrid, tendo mais merda no casamento dele do que comigo. E eu vou explicar isso pra vocês. Vamos lá. A Ingrid fez stories explicando que ela não tinha me perdoado, porque já tinha acontecido coisa na relação e perdoar mais esse erro meu seria demais. Como eu disse, eu não tinha mencionado muitas coisas sobre a Ingrid, porque eu tinha dado meu casamento, infelizmente, como acabado. Aconteceu muitas coisas, eu não estava também aguentando, e eu vou focar no problema que ela falou, porque eu conversei com a família dela e eu não quero mais expor nenhum problema, então eu vou tocar apenas nos pontos que todo mundo já tocou. Ela citou no Instagram dela que ao longo da nossa relação dos 3 anos eu tinha conversado com 6 mulheres diferentes. E eu já vou abrir um ponto aí porque eu sei que isso não vem muito ao caso, porque quantidade não vai mudar em nada, mas assim, eu falei com 3 garotas, não foram 6. Infelizmente, eu cometi esse erro no nosso relacionamento. E eu cometi porque meu relacionamento tava uma merda. E o exemplo que eu vou dar sobre esse problema não justifica o meu erro. E eu só vou falar disso aqui no canal porque eu já falei no meu Instagram. Mas a gente tinha muitos problemas, a gente brigava toda semana, a gente tinha muita discussão, a gente tinha muitas ideias contrárias. Uma das coisas que eu falei lá no meu Instagram é que eu e a Ingrid estamos nos relacionando há 3 anos. Eu comecei a namorar com ela, ela era virgem e a gente resolveu esperar o casamento porque é esse o ensinamento cristão, é esse o ensinamento da Bíblia. Apesar de eu ser um cara muito carnal, eu resolvi esperar porque eu acreditava que valeria a pena. Então com isso é que nesses 3 anos de relacionamento a gente só teve relações sexuais 4 vezes. Eu sei que isso não vai explicar eu conversar com outra mulher, mas entendam que, mano, um carro só vai andar com gasolina. Um relacionamento não é movido por uma pessoa só. Um relacionamento é movido com 2 pessoas. Mas a gente brigava muito e nenhum relacionamento vai pra frente assim. A Ingrid falou sobre essas conversas que eu tive e isso não me atingiu porque realmente teve e eu resolvi ficar na minha. Mas o Lucas ter entrado no assunto lá da casa dele, pedindo pro público dele conferir o Instagram da Ingrid, colocando mais gasolina na lenha, isso eu não aguentei. Lembra no vídeo anterior, ou lá no meu Instagram, eu falei que a gente conversava sobre muitas coisas e o motivo de eu não ter acreditado que os nudes da Bruna eram reais, porque eu sabia de coisas muito mais pesadas do que isso. Então tocar nesse assunto comigo e com a Ingrid não era um problema. Afinal das contas, nós éramos irmãos, né? E saber dessas coisas pesadas é o que me irritou. Porque o cara falar pro público dele assistir o Instagram da Ingrid, porque ela estava contando coisas pesadas sobre mim, tendo traído a Bruna 2 vezes, estar de assunto com outra influencer, no dia que a gente ficou o dia inteiro fora de casa, a Bruna ter achado uma camisinha no quarto deles e ficar uma semana chorando pra gente porque não sabia o que fazer e o Lucas não sabia como explicar aquela situação, isso não é tão pesado quanto conversar com 3 mulheres, né? Então a hipocrisia do Lucas me tirou do centro e eu tive que colocar tudo pra fora. Todas as pessoas que cresceram comigo, seja a
amigos, famílias ou conhecidos sabem que eu não sou uma pessoa ruim, mas eu não tenho sangue de barata pra ficar apanhando calado e ainda aguentar a hipocrisia da parte dele e ainda assim continuar calado. Então eu gravei trocentos stories hoje e contei todos os pontos que eu vou contar pra vocês agora. Então vamos começar pelo início, que é a melhor parte. Eu tinha acordado, eu ia gravar um vídeo, que era o vídeo das malas, que inclusive é essa mala aqui. Eu tenho um pedaço do vídeo gravado, inclusive vou botar só um pedacinho aqui pra vocês verem quanto eu e a Ingrid estávamos brigados, mas eu vou deixar pra depois, vocês vão entender. E aí eu vi no meu Instagram que eu tinha recebido a mensagem do fã-clube. Por sorte, essa conversa eu printei e eu tenho ela guardada pra vocês e eu vou mostrar aqui. O fã-clube recebeu dos hackers e eu recebi do fã-clube, ou seja, isso me isenta de qualquer tipo de problema. No vídeo dele, ele disse que a primeira instância da conversa com o fã-clube eu já tinha pedido as fotos da Bruna, e isso é mentira. E aí o fã-clube contou pra ele que tinham hackers com fotos íntimas da Bruna, ameaçando vazar as fotos. E aí ele pediu pra ver as fotos. Percebam que eu não pedi a foto de início. E percebam o quão lindo é esse nudes, porque pra mim, nudes é uma foto onde você consegue ver as partes íntimas da pessoa e você consegue comprovar que é a pessoa. Ao longo da minha caminhada, eu tatuei youtubers gigantes como Felipe Neto, Coelho, Selbit, os meninos do que não dizer, e eu já recebi muita mensagem de fã-clubes e de pessoas querendo contato, querendo atenção. Eu passei por isso várias vezes. Ah, eu também tenho como provar. Então o fã-clube ter entrado em contato comigo e ter mandado essa foto de um site, depois do Lucas ter contado pra gente que já tinha traído a Bruna 2 vezes, com pessoas famosas, eu tinha certeza que algo desse nível eles teriam comentado com a gente. É por isso que eu falei pra vocês que esse assunto eu acreditava que não era verdade, porque coisas piores eu já sabia sobre eles. E como eu trabalho com edição, eu sei o nível que uma montagem pode chegar. Eu tentava resolver todos os problemas, até os que eu não tinha alcance como esse. Como eu disse, a minha relação com a Ingrid estava um inferno, e eu vou mostrar aqui rapidinho como foi o começo do vídeo que eu ia gravar. Olha a minha cara. Isso por causa de 2 pontos. Primeiro, minha relação com a Ingrid estava muito ruim. E segundo, já estava em conversa com o fã-clube. Ou seja, eram 2 coisas que estavam me afetando. Como eu não estava com uma relação boa com a Ingrid, eu resolvi ir pro outro Instagram. Chamei eles por lá. E aí sim eu pedi as fotos, se eles estivessem sem a censura. A partir daí, eles me mandaram 3 fotos. Era a mesma coisa. Era foto de um site, de um monitor. Nesse mesmo momento, eu comecei a me amedrontar um fã-clube. Eu falei, olha, apaga essas mensagens, porque os hackers podem te atacar. Eu vou apagar a mensagem também. Apaga porque pode prejudicar vocês. Não fala nada. Eu vou resolver com eles. Infelizmente, eu apaguei a conversa, mas o fã-clube ainda tem. Nesse momento, eu comecei a lembrar certos fatores que aconteceram na casa. E isso me deixou despreparado para poder contar essa notícia para eles. Lembrei de coisas na casa que me deixaram desacreditado e sem preparo para poder tomar conta dessa situação. Quando a Bruna veio sem o Lucas de Orlando, que eu fui buscar ela no aeroporto, a Bruna passou basicamente a semana inteira chorando porque o Lucas estava lá e ela estava aqui. E, inclusive, eu, Bruna e Lucas e Ingrid estávamos em contato na época que eles foram hackeados e foi uma coisa muito pesada para ele. E hoje eu entendo por quê, né? Porque não era a ideia do hack. O hack não era só roubar uma rede social, era porque tinha nudes. Lembrei da Bruna entrando no quarto chorando porque tinha pego conversa do Lucas, porque tinha pego camisinha dela do quarto, que inclusive ela já comentou no Instagram dela, que a camisinha era de amigos que foram na casa. Engraçado, né, cara? Amigos transarem na sua cama. Engraçado porque eu morei lá, eu nunca vi ninguém dormindo na cama de vocês. E vi, inclusive, a Bruna chorando e arrumando problema, porque o Lucas ia comprar um novo iPhone e ele pediu pra eu escolher a capinha do celular dele, porque eu, como homem, entendi os gostos dele. E a Bruna surtando por ciúmes, porque era pra pedir pra namorada dele e não pro amigo. Fora outras e outras brigas que gerava na casa, porque infelizmente a Bruna estava tendo ciúmes do amigo. E aí, lembrando disso, eu não sabia como contar essa mensagem pra eles. Cheguei quase a tomar a decisão de contar isso pra Bruna. Não contei pra Ingrid porque a gente não estava bem no dia. Eu tinha chegado cansado em casa, inclusive pedi para um youtuber cropar o meu vídeo porque eu ia descansar um pouco, depois eu ia acordar para começar a editar. Nesse momento que eu cheguei em casa, o Lucas estava editando no computador e a Bruna estava na cama. Estava tudo bem, eu resolvi não contar naquele momento. Eu ia esperar o Lucas terminar de editar o vídeo e eu ia conversar com ele. Nesse meio tempo, eu fui acordado, fui chamado pro quarto porque os 3 queriam conversar comigo para me contar uma coisa muito ruim. Nessa hora que eu acordei, eu já sabia o que estava acontecendo porque eu já estava ciente de toda a situação. Só que o problema virou para
mim. O problema não era mais o nude. O problema não era mais o nude vazar ou a galera ter informação sobre o nude. Quando eles me abordaram com esse assunto, eu não sabia o que fazer. Primeiro, porque eu tinha acabado de acordar. Segundo, que eu não estava acreditando que eles estavam me acusando de algo dessa forma, que eu tinha pedido por necessidade de ver a Bruna pelada, como se eu tivesse a necessidade de ter tesão numa foto dessas que vocês viram. Então nesse momento eu peguei meu passaporte, meu cartão, meu carregador, meu celular e eu saí da casa porque eu não estava acreditando que o cara que acordou e morou comigo durante 4 meses, onde eu nunca dei 1% de motivo pra ele, eu nunca nem falei algum pingo do ir pra Bruna, eu não acreditei que ele estava desconfiando de mim dessa forma. Porém, hoje, que ele conseguiu me tirar do sério, eu consegui entender por que ele não conseguiu acreditar em mim. Basicamente, é porque no relacionamento ele traiu a namorada e mesmo assim eu saí como errado. E vejam bem, eu não tô querendo justificar o meu erro com o erro dos outros. Porque como eu disse, apesar do vídeo que o Lucas gravou, que pegou primeiro em alta, e do jeito que eu fui atacado, eu resolvi ainda assim aceitar as consequências e ficar na minha. Mas a partir do momento que o cara tá cheio de merda nas costas, resolve falar do meu relacionamento, aí eu tive que me defender e tomar providência e mostrar pra vocês que o buraco é mais embaixo e eu não estava errado esse tempo todo. Agi errado no relacionamento com a Ingrid, não pensei direito quando eu fui pedir as fotos e eu sei que eu tô errando em expor isso pra vocês. Então antes de apontar o dedo pra cara do outro, olhe os problemas que você tem na sua vida e muito menos diga que você não quer denegrir a imagem de uma pessoa e a qualquer oportunidade que você tem de botar ali na fogueira, você vai lá e participa. Aqui no canal eu não quero postar mais nada sobre isso, eu quero só tocar a minha vida. Porém, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, que é @SalesOficial. E qualquer coisa que eles forem expor, seja aqui ou lá no Instagram, eu tenho muito mais coisas pra falar. Afinal das contas, eu vivi com eles 4 meses e a melhor coisa que tinha era encerrar o assunto, mesmo eu apanhando. Mas eles querem causar o E na internet. Eu tenho muita bosta pra jogar no ventilador ainda e eu tenho certeza que o maior prejudicado não vai ser eu. Mais uma vez, desculpa por estar postando esse conteúdo pra vocês. Eu queria gravar coisa divertida, mas eu fui obrigado a me defender, tá bom? Vou lá pra frente. Vou gravar minha vida pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!